você olha para trás, você vê que a educação brasileira começou com jesuítas, começou com doutrinação, não começou com pensamento, com conhecimento. Os jesuítas nem são culpados, eles vieram para cá para trabalhar com os índios, né? Mas não tinha uma educação estruturada ainda. Então, como eram cultos, começaram a cuidar da educação. Esse modelo de educação que vem dos jesuítas, que é o da doutrinação, foi se arrastando pela história do Brasil, com pouquíssimo acesso das classes populares à educação. Até o final do século XIX era muito baixo, os índices são absurdos, né? Já o século XX começa com um movimento mais interessante, né? Na década de 30, Anísio Teixeira, com o manifesto dos escolanovistas, Cecília Meirelles assinando, e isso foi muito marcante naquela época, nesse movimento de vamos não só estruturar o sistema educacional, que era o que eles queriam, mas uma escola voltada para a vida, para a alegria, para a ação. Da década de 30 até a década de 50, a gente teve um movimento muito interessante, mas na década de 50 o Brasil tinha que se industrializar, aí vem o movimento da industrialização, então naquele momento tinha que formar mão de obra para o mercado. Passou a existir essa escola que eu chamo de linha de montagem, né? Que é uma linha de montagem que você coloca um pedaço de cada coisa para sair um aluno formado com diploma e conseguir entrar, participar do movimento produtivo brasileiro. A educação brasileira sempre teve voltada para a economia, fora essas exceções desses grandes educadores que nós tivemos, Lauro de Oliveira Lima, Anísio Teixeira, que é um gênio da educação brasileira, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, fora esses grandes educadores, e tem outros que eu não estou citando aqui, a estrutura é sempre voltada para o mercado, né? De lá para cá, foi nessa direção. Mas aí não bastando, nós temos o regime militar. Aí o regime militar entra e ainda não apenas tira a filosofia e sociologia. Todo mundo fala desse aspecto, mas esse não é o principal problema. O grave do movimento que aconteceu no Brasil é que o regime militar, ele existe para ir contra a inteligência. Ele existe para se contrapor à inteligência brasileira que queria uma mudança estrutural. Que independente se essa mudança era boa ou ruim, não vem ao caso, o que vem ao caso é que era uma mudança movida pela inteligência, pela intelectualidade. Qual? O movimento secundarista, que era fortíssimo no Brasil. Os professores, os jornalistas, os escritores, os intelectuais. Então, o regime militar, especialmente a partir de 68, ele ataca a inteligência. E aí, isso é a maior ferida que nós temos na educação brasileira hoje, que é, especialmente nas classes populares. Classes populares somos todos nós. Eu chamo de classe popular todos nós, ou seja, eu estou tirando apenas uma elite que está nos principais cargos de dominação. Fora isso, o povo brasileiro, ele ficou com um pavor de pensar. Porque pensar significa ser fichado no DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. Pensar significa ser preso. Pensar significa ser perseguido, ser torturado. Pensar, criticar, se colocar, se posicionar significa ser exilado, não é? Então, durante 20 anos foi proibido pensar, não na escola brasileira, mas na sociedade brasileira. Esse é o passivo que a gente tem da educação. Então, depois do regime militar, quando acontece a abertura, o que nós temos? Nós temos um hábito de usar a escola como disciplina, como colocação em caixinhas, né? Então, depois que acabou o regime militar, é hoje. Que com certeza você pode criticar esse governo do jeito que você quiser, mas você não imagina que o governo atual quer que a nossa escola não pense, tenha medo do pensamento. Não é isso que o governo atual tem. Nosso modelo industrial tinha medo também do pensamento crítico, por medo das greves, né? Dos movimentos que paravam as indústrias, o movimento comunista, o medo do comunismo, perigo vermelho. Não é isso que as nossas empresas têm hoje. Nossas empresas hoje estão desesperadas atrás de pessoas inteligentes, críticas, criativas e inovadoras, para dar conta das crises que a gente vive. Crise tecnológica, crise financeira, crise ambiental. Nenhuma empresa tem lugar no Brasil hoje fixo e dizer eu estou bem no mundo, né? Então, as empresas precisam de inteligência, o Brasil precisa de inteligência, mas nós não temos o desenvolvimento do pensamento na escola, mas por hábito. O maior problema da escola brasileira hoje é o modelo pedagógico, que é um modelo que incentiva a passividade e a repetição, não incentiva a inovação, a criatividade, a ação. O aluno tem que estudar parado. Então, é esse movimento que leva não ao pensamento e à criatividade, mas à reprodução e à passividade que nós carregamos. Mas nem queremos mais, carregamos sem querer. Nós temos um problema de cultura educacional que tem que se transformar.